Tem certeza? Uhum. Então, tu me controla? Porque se eu começo a conversar, eu não paro mais, né? E a gente sabe que quem não tem nada para dizer, conversa bastante, né? Eu tenho essa tendência de falar demais. Então, tu me controla. Tá, mulher? É gostoso estar no Rio de novo, com parceria de sempre. Geraldo. Irmãos de muito tempo. Eu tô meio de saco cheio de fazer palestra, vou confessar para vocês. Eu tenho feito mais palestra do que sexo. Bem mais, bem mais. E é engraçado que as pessoas dizem que eu sou bom de palestra. Bueno, então vamos lá. O tema, né, a proposta do tema é uma proposta para a solução da vida, né? O que se faz, o que se pode fazer. Então, assim, alguma coisa, né? Primeiro, né, para chamar a atenção de vocês na minha fala, que eu acho que eu sigo nisso o Milton Santos, né? O Milton Santos dizia que a função do intelectual é causar mal-estar. É causar raiva, indignação, desconforto. Não que eu seja intelectual, mas parece que essa é a função do intelectual, né? Talvez a experiência o que eu possa transmitir para vocês é um bom tempo de caminhada no campo do direito, muito tempo dentro. Eu estive fazendo as contas esses dias, eu literalmente vivi no fórum desde os 10 anos de idade. É claro que isso não me deixou competente, né? Porque o tempo ele não faz sábios, né? O tempo faz velhos, né? Inexoravelmente velhos. O idiota novo, quando fica velho, é um idiota qualificado pelo tempo, né? É um idiota ao quadrado. Bueno, então a ideia é mesmo de causar desconforto, né? A pacificação, ao menos no campo do direito, o mundo capesiano está aí para nos demonstrar, né? O mundo damasiano. E, segundo, assim, que do chamar a atenção de vocês, né? A Mariana Chauí diz que a filosofia nasce com Aristóteles quando ele sofre do espanto, né? O que caracteriza a filosofia é o se espantar com o que acontece. Eu acho que talvez Nietzsche trabalhe melhor com o início da filosofia. Ele diz que a filosofia nasce com Tales de Mileto, na antiga Grécia, né? Quando Tales de Mileto vai no mar e, pela primeira vez na história, alguém chega no mar e vê água. Antes se via os deuses, se via o Poseidon, se via deuses, se via o caos. E, na primeira vez no curso da história, alguém viu o que realmente era. Ou seja, o ver o que é e não aquilo que dizem que é. Então, eu gostaria de discutir com vocês o direito penal pelo que ele é hoje, não pelo discurso que tenta legitimar o direito penal, não pelas raízes históricas que fizeram emergir o direito penal, mas um direito que historicamente vai se transformando. Ou seja, é buscar destruir a martelada as razões do fascínio terrível que nós temos por essa coisa que se denomina direito penal. Essa paixão, essa tesão que nós temos por isso. Ou seja, parece que a nossa intenção é abalar a adoração idiotizante, profundamente idiotizante, que nos vincula ao direito penal. Ou seja, que nós possamos olhar o direito penal como água, não como Poseidon, não como caos, não como Zeus. Fundar um direito penal exatamente pelo que ele é hoje, no aqui e no agora. Claro que a gente sabe das legitimações históricas do direito penal,
Mas as legitimações históricas do direito penal, como forma de contenção do poder, ficou na história mesmo. Hoje o direito penal é outra coisa. Dois malestares que antecedem a minha fala do direito penal, que talvez seja a forma mais clara que eu possa ter de tentar explicar como eu vejo o direito penal. Primeiro malestar, que nós ontem de noite conversamos muito já. Eu tenho uma profunda desconfiança, uma insuportável desconfiança pelo poder. Eu acho que o poder ele é inexoravelmente mau. Eu estou muito próximo dos anarquistas. A não crença que eu tenho pelo poder é agressiva. É uma questão de asco mesmo. Por quê? Primeiro que é da essência do poder o abuso. Ou seja, só existe o poder, amigo, se existirem vassalos, se existirem obedientes, se existirem submissos, se existirem vacas de presença. Ou seja, é da essência do poder ser arrogante, é da essência do poder mandar, é da essência do poder estar acima do outro, é da essência do poder ser profundamente prepotente. Senão ele não é poder. É o que manda. E eu preciso necessariamente, no momento que eu mando, eu preciso de alguém que me obedeça. Para eu ser poder, eu tenho que estar acima do humano, do outro humano. Tanto que Hobbes vai dizer que o poder, ele é absoluto ou não é poder. Talvez assim, no curso da história, eu talvez tenha trabalhado melhor sobre essa coisa do poder, teria sido o Etienne Labotti, né, no discurso da servidão voluntária, quando, em 1500 e pouco, que ele escreveu o livro, que ele dizia assim, mas que coisa terrível é esse poder, que coisa terrível é que existe em mim uma necessidade de ser obediente. Por que nós temos que obedecer? Ele diz, o Etienne Labotti, que a atividade do dominado pode ser uma atividade, não atividade, uma passividade que desaparece o poder. O dominado não precisa fazer nada para acabar com o poder, basta cruzar os braços. Os bancários podem acabar com o sistema financeiro, não fazendo nada. Nós podemos acabar com a faculdade, só não pagar anuidade. Nós não precisamos... Pode acabar com o transporte público no Rio de Janeiro, só os motoristas cruzarem os braços. Mas eu preciso obedecer. E ele diz, o Labotti, que eu vou chegar, às vezes, perto do dominador, do dono do poder, eu vou descobrir que ele é um cara feio, tem mau hálito, que é um broxa, muitas vezes não tem o dedo direito, e nós obedecemos. O que existe em nós, que nós temos essa coisa atávica da obediência? Talvez Nietzsche, e eu estou numa relação de amor e ódio com Nietzsche, estou tentando me desintoxicar dele, eu passei os últimos tempos só estudando Nietzsche, eu e o Woody Allen. O Woody Allen é um cachorrinho que eu tenho. Eu acho que atualmente o Woody Allen é o cachorro que mais entende de Nietzsche no Brasil. Ficamos estudando junto. O Nietzsche diz assim, que essa coisa, Geraldo, que talvez ele tenha razão, ele diz que essa coisa da obediência deve ser uma herança que nós temos. Nós, desde que somos homens, nós fomos treinados a obedecer. Parece que faz parte já do DNA do humano a obediência. E nós não conseguimos destruir essa herança da obediência. E para ser poder, e aí está o terrível do poder, o poder para se sustentar, vai dizer o Balmo, o poder para ser poder ele precisa de verdade. E o poder absoluto precisa de verdade absoluta, ou seja, da natureza do poder, como tu dizia ontem de noite, Marcelo, é ser de direita. É o dono da verdade. Porque ele manda, ele tem o conceito de verdade, ele separa as verdades, ele elege uma verdade para propor a existência dessa verdade. É por isso que ele é poder. E eu preciso ter a verdade, eu não admito uma outra verdade perante a mim. E eu fico na loucura, nessa busca
da verdade absoluta, que eu termino destruindo o outro, faz com que a dúvida desapareça. A dúvida é uma não crença, é uma infidelidade. As igrejas pentecostais demonstram isso, né? O Nietzsche tem uma passagem que ele diz que o que deixa as pessoas loucas não é a dúvida, o que deixa as pessoas loucas é a certeza. O psicopata tem certeza de tudo, ele tem verdades absolutas. O secretário da Câmara da Justiça, esse viado aí, não, como é que é? Não, esse está dando essa confusão, o pastor aí, esse, o Feliciano. O Feliciano tem verdades absolutas, não é? Ele é o dono da verdade. O poder dele se assenta da verdade. Bueno, tu pega assim, se a gente vai trabalhar assim com o poder, já o nascimento do garantismo via Ferraioli, a base teórica do Ferraioli é uma profunda desconfiança do poder, uma visão pessimista do poder. Por isso que ele tem a crença no direito penal como limite ao poder que tende ao abuso. Mas eu quero ir um pouco mais longe. Eu desconfio sempre dele. É um plano, eu acho que o locus é um plano de localização ôntica. Eu acho que o poder ele é mal pronto. Eu não acredito no bom poder. Nenhum bom poder. E o poder, né, o Juremir, que eu acho que trabalha bem nisso, isso que é característica do poder, é que o poder esquizofreniza as pessoas. O poder deixa as pessoas loucas, meu querido Rumes. Nós que somos juízes, nós sabemos disso, de como a esquizofrenia do poder nos permeia. Nós, os esquizofrênicos, que temos que ter o dom da verdade, né? De novo, Nietzsche, né? Nietzsche vai um pouco mais longe, como sempre. O Nietzsche diz assim que paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza as pessoas. O poder deixa as pessoas idiotas. De exemplo? Eu não gosto muito de exemplo, né? Eu acho que o exemplo só prova uma coisa, né, que é o exemplo. Quando saiu o Mensalão, o presidente Lula dizia... Eu me sinto à vontade para falar do presidente Lula, que eu sempre votei no companheiro Lula, até nos últimos 10 anos que eu anulo os votos, meus votos. O Lula, quando saiu o troço do Mensalão, ele dizia o seguinte, ele veio para a televisão dizendo que ninguém no país tinha condições de dar aula de moral para ele. Olha a esquizofrenia. São 200 milhões de pessoas e nenhuma delas tem condições de ensinar o Lula. Nem a Marilene Chauí. O grau de arrogância é tão louca que ele está acima de 200 milhões de pessoas, que é a mesma loucura do FHC, quando ele dizia, esqueçam do que eu escrevi. Que lá em Passo Fundo, na minha terra, tu debulha isso, trocando as palavras, é mais ou menos quando dizer, vejam que cafajeste eu sou. Eu dizia uma coisa, agora estou dizendo outra. Que é a coisa, essa loucura do poder. E também para Nietzsche, né, ele acha que o cruel desfruta do supremo gozo do poder. E vai tão longe o gozo pelo poder que alguns autores dizem que Hitler, ao falar, era o gozo mesmo, ele chegava ao orgasmo no momento do exercício do poder. Vamos lá. Enfim, né? O poder necessita impor a sua verdade. Ou seja, o poder precisa castrar o diverso. O poder precisa destruir o que pensa diferente. Ele precisa excluir. O poder precisa se vingar. Ele precisa inocular aqueles que professam verdades para além das suas verdades, das verdades que eu sustento no poder. O que eu estou querendo dizer para vocês, tentando gritar para vocês, é que o poder não é amiguinho dos direitos humanos. Não é amiguinho dos direitos humanos. Marcelo, toda a construção histórica dos direitos humanos visou limitar o poder. Foi a conscientização de que o poder é abusivo. Quando eu falo no contraditório, o que eu quero? Eu quero limitar o poder. Quando eu falo na ampla defesa, eu quero limitar o poder do Barbosão. Mas só que no nosso sistema, quem diz qual é o limite da ampla defesa é o Barbosão. Ele que estabelece o limite dele mesmo. Fica esquizofrênico. Mas essa é a função do princípio da ampla defesa. Quando eu falo na publicidade dos atos processuais, eu quero limitar o poder.
Quando eu falo na fundamentação dos atos jurídicos, que eu quero limitar o poder, ou seja, nós construímos no curso da história, na caminhada da história, sempre foi limitar o poder, porque o poder tende inexoravelmente ao abuso. É da sua essência. O que eu estou repetindo, mas eu acho que nós temos que desconfiar do poder. Sempre, 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 de todo e qualquer poder, seja qual for o poder. A nossa função, enquanto juristas, é olhar os atos do poder com desconfiança. Aquela idiotice que a gente aprende nas aulas de direito administrativo da legitimidade dos atos do poder. Mentira. Nós temos que partir do pressuposto da desconfiança de todos os atos do poder. Porque é um ato que tende inexoravelmente ao abuso. Talvez por isso o Maffesoli tenha razão. O Maffesoli diz assim, o pós-moderno francês, né? Ele diz que a esquerda não pode chegar ao poder. A esquerda tem que quase chegar ao poder. Porque o dia que a esquerda chega no poder, ela fica idêntica, ela fica igual. E se ela se aproxima do poder, ela tem forças e instrumentos de pressão sobre o poder, mas jamais deve chegar ao poder. Segunda desconfiança. Se eu tenho uma desconfiança terrível no poder, eu tenho uma desconfiança ainda maior no direito penal. Vamos lá. Eu retomo Tales de Mileto. Eu quero olhar com vocês o direito penal e ver, Rubens, o direito penal. Não aquilo que a dogmática rasteira e reacionária diz o que é o direito penal. E a gente pode definir o direito penal nos seus mais diversos lugares. Eu quero ter uma outra definição do direito penal mais crua. Para mim, o direito penal é a face mais cruel do poder. É a face do poder cruel do poder que elege os indesejados para destruí-los. É isso que o direito penal quer. O direito penal tem nojo, porque o direito penal não anda por aí, não é algo metafísico, tem um idiota que diz o que é direito penal. Tanto que a gente pode acabar com o direito penal, é só acabar com as leis penais. Ou seja, o direito penal é feito algo histórico, ou seja, em determinado momento, o poder que tende ao abuso elege umas pessoas que ela tem nojo, que ela quer destruir. Ela elege algumas pessoas para ralar com as pessoas, para destruir com essas pessoas. E como hoje, a forma menos antidemocrática que tem, nós temos o discurso do direito penal. É assim, eu odeio o estuprador. Eu quero destruir o estuprador. O que eu faço? Toco no 213 o tipo penal e quero botar o cara na cadeia para destruir o sujeito. Essa é a finalidade do direito penal. Claro que eu tive um discurso no curso da história que um dia para limitar o poder. Não, hoje o direito penal é o instrumento de perpetuação do poder. De um poder que tende inexoravelmente ao abuso. Ou seja, é um processo de aniquilamento do indivíduo indesejado, do diferente nos presídios. Veja só, é um poder abusivo que usa do poder para definir quem são os indesejados. Ou seja, tu pega lá, eu estou com uma dificuldade, graças a Deus, eu estou com uma dificuldade de gravar o nome do Feliciano. Que coisa boa, né? Bom, o meu inconsciente está de acordo com o meu consciente. Né? São os Marcos Felicianos da vida que elegem os indesejados. Que é o poder. E o direito penal, meus amigos, vão acertar uma coisa, é da sua essência ser mentiroso. O direito penal, amigos, é uma grande mentira. O direito penal não cumpre. Marcelo, nós conversávamos isso antes. O direito não cumpre, nunca cumpriu e nunca vai cumprir as promessas que o legitimam. É uma empulhação. Nós vivemos na crença do direito penal, quando eu acredito no direito penal, eu vou viver na mentira penal. Quando eu digo que o problema da violência é a impunidade, eu estou com a mentira lá em cima e eu vivo como se isso fosse verdade, e se eu acredito que a impunidade é o efeito da violência, eu vou aumentar as penas. Eu vivo na mentira. Ou seja, eu não olho como água. Eu olho o direito penal como Zeus.
como um Deus, como um Poseidon, em cima da mentira que está calcada. Vamos lá. O direito penal não gera medo inibidor do crime, não gera medo inibidor do crime, da prevenção primária, não gera medo. Aliás, a Lahari diz que a lei penal funciona para quem não precisa da lei penal. Vamos lá. O exemplo é da Lahari. Se eu perguntar para vocês, por que razão vocês não cometem o crime de estupro? Eu perguntando para vocês. Vocês não podem ser hipócritas ao ponto de me dizer que é por falta de vontade. Estupro hoje está um leque, todo mundo tem vontade. Tanto se tem vontade, que na hora que tu tira o freio lá no inconsciente, que tu está no sonho, tu estupra todo mundo. Ou é estuprado por todo mundo. Aí veio o Marcos Feliciano. Agora lembrei o nome dele. Vocês vão me dizer que não praticam o artigo 212 do Código Penal por razões morais, por razões éticas, não é isso? Vocês foram educados para isso. Estamos de acordo? Nenhum de vocês vai ser idiota o suficiente para me dizer que não pratica o crime de estupro porque está escrito no artigo 213 do Código Penal. Ou seja, para nós aqui, ter o 213 ou não ter o 213 não tem efeito nenhum, porque nós não vamos praticar o artigo 213 do Código Penal. Estamos de acordo? Para nós, a lei penal funciona. Agora, tu pega um maníaco do parque. Adianta ter o 213? Não adianta, porque ele vai fazer do mesmo jeito. A não ser que tu consiga imaginar o maníaco do parque, lá em São Paulo. Sábado de tarde, está na Avenida Paulista, passeando ali no Memorial da América Latina. Ele toma um café, ele pensa, o que eu vou fazer hoje de tarde? Vou sair estuprando. Daí ele pega uma mulher, leva para o mato, tira a calcinha, tira o sutiã e ele se dá conta, meu Deus, crime hediondo. Regime integral fechado. Daí ele brocha. Ou seja, o direito penal, ele é uma fantasia. Segundo, os caras têm o discurso das últimas horas, já que ele não tem o que dizer para a gente, Rubens, e diz que, ao menos, o direito penal inocula o cara deixando o presídio. Durante esse tempo ele não comete crime. Que é outra mentira, os caras cometem crime dentro do presídio. E mais, a penalização dos caras no presídio faz com que dentro do presídio tu tenha toda uma elite pensante do crime que comanda o crime fora. Tu permite que toda a elite delinquencial esteja em reunião permanente de dentro do presídio. Quando tu coloca o cara no presídio, ele do presídio comanda o delito fora. Ou seja, nem a prevenção direta desse cara nós conseguimos. E, evidentemente, que o direito penal não recupera ninguém. É uma idiotia cinematográfica, mas eu acho, Rubens, que nós, juízes, precisamos acreditar na mentira penal que ele recupera para nós suportar a vida. Eu não posso ter na cabeça que eu sou de tal forma sacana que eu mando um cara para o presídio, para Bangu 1, para ser pasto sexual dos caras. Eu tenho que mentir para mim mesmo que eu estou colocando os caras para se recuperar. E não tem na história, mesmo porque, no livro eu trabalho isso, no livro que eu estou lançando aí com vocês, esse Direito Penal a Marteladas, é que ninguém muda ninguém. O Nietzsche diz claramente isso, né? Para eu mudar uma pessoa, Marcelo, eu tenho que mudar o passado dessa pessoa, que é a tarefa do impossível. Eu sou a minha história. Para mudar esse Hamilton que está aqui, tu tem que mudar o que tinha lá atrás, porque eu sou uma explosão no presente do que veio. E, na verdade, o que a gente tem é que o direito penal é uma pura vingança contra algumas pessoas. E é isso o direito penal. Só que a gente sabe, e o Nietzsche vai dizer, né, que a vingança é um ato mais primitivo do ser humano, que o Estado não pode ser vingativo enquanto reserva ética. O Estado não pode ser delinquente. Ou seja, tu não consegue justificar a existência do direito penal. Mas como eu não consigo justificar isso, eu preciso estabelecer uma mentira para eu viver nela. E a terceira desconfiança, que é maior, agora é insuportável, que eu estou
muito próximo, cada vez mais próximo dos abolicionistas, a desconfiança maior é por presídio. Porque ninguém, amigos, nós temos 300 anos de presídio, mais ou menos, 250 anos. Ninguém, amigos, ninguém até hoje conseguiu justificar racionalmente presídio. Ninguém. Tu pode vir com o discurso boboca que é, mas racionalmente tu não consegue justificar presídio. O Ferrajoli até vai dizer que a história dos presídios é mais horrenda que a história dos próprios delitos. O que a gente sabe que presídio é um profundo fator criminógeno, como vai dizer o Pavarini. Eu, quando boto um cara no presídio, o Rubens, quando o cara bota um cara no presídio, o Marcelo, quando bota um cara no presídio, porque ele tem um grau X de perigosidade, senão tu não bota. Esse grau X de perigosidade que tu bota o cara no presídio, ele agrega dentro do presídio, dentro da instituição total presídio, um grau Y de perigosidade. E tu larga ele do presídio X mais Y. Por isso que em todo mundo as taxas de reincidência são em torno de 50% a 60%, e seja qual for o presídio. Talvez o Saulo tenha razão, né? O Saulo diz que talvez a solução seja a gente esquecer o crime e tentar salvar o criminoso. Por mais difícil que isso seja. Porque o terrível do direito penal, e é o grande argumento contra o direito penal, é que o direito penal chega tarde. Ele chega depois que aconteceu o crime. A mulher já foi violentada. Sei lá, o cara já morreu. Eu não tenho mais nada o que fazer. Talvez a forma que tenha é de um esquecimento para a gente tentar sobreviver. Mas a gente vive nessa neurose pelo gozo, que é um reformular sempre da memória, uma presentificação da memória. Aquele exemplo, o caso da Glória Pérez, Daniela, Glória, a da bunda, não é a da bunda, a outra. É a Daniela, do reavivar a memória. Aconteceu o troço da coitada da mulher, pô, sou solidário com ela, né? Então deu aquela imprensa, veio aquele papo todo, veio para a imprensa, daí a gente esqueceu. Daí surge uma lei transformando aquele crime hediondo, volta tudo de novo. De repente oferece a denúncia, volta tudo de novo. Está um reavivar da memória. E daí vem o julgamento, tudo que fica esquecido, volta tudo de novo. Daí sai o julgamento do primeiro grau, vem tudo de novo no reavivar sádico sobre isso. Depois vai para o segundo grau, vai para o terceiro grau. Daí o cara é condenado. Daí o cara vai para a cadeia, daí o cara tem direito a prisão semi-liberdade. Volta tudo de novo. Tu fica numa retroalimentação da dor. E nós, para sobrevivermos nesse mundo de merda que tem aí, nós temos que esquecer algumas coisas. Talvez a solução seja tentar esquecer o crime e salvar o criminoso. Na verdade, meus amigos, vem te fresquear aí. Talvez a psicanálise tenha razão nesse troço tudo do delinquente, né? Os psicanalistas dizem o seguinte, que o mal que eu pratico é resposta ao mal que eu recebi. O bem que eu pratico é resposta a um bem que eu recebi. Vou retomando o maníaco do parque, né? Não é em determinado momento que o maníaco do parque se resolve ser delinquente. As coisas não acontecem pelo fim, as coisas acontecem pelo começo. Tanto que foram estudar o maníaco do parque e descobriram que o maníaco do parque foi violentado quando criança o tempo todo. O maníaco do parque estava respondendo o mal que ele sofreu com o mesmo mal para as pessoas. E o maníaco do parque, durante muito tempo, pediu socorro e nós não quisemos ouvir o maníaco do parque. Porque cada vez, Rubem, que tu manda um cara no presídio, cada vez, Marcelo, que tu manda um cara no presídio, é o reconhecimento da nossa falência enquanto sociedade humana. Porque antes do delito, as pessoas pedem socorro. Antes do delito dele chegar ao assalto, ele já passou por nós no semáforo pedindo esmola e nós vomitamos na cara dele. Ele não começa em determinado momento, em determinada hora do dia a praticar crime. Eu estou apressando. Talvez, de novo, Nietzsche, né, que nessa coisa do esquecer, Nietzsche diz assim que quanto mais civilizados nós formos, mais nós desenvolvemos a capacidade de perdoar. A raiva que eu tenho, Rubens, é que os caras da lei, da ordem, os fascistas que querem aniquilar com eles,
são os cristãos que rezam com a família: Pai nosso que está no céu, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todos eles, de mão dada, fazendo a dita oração dominical. Mas aí fica o terrível, né? O que nós temos conversado, né, então, para o final, é que, apesar de toda essa desgraceira, o penal e a pena estão aí. Eu acho que nós nos damos por vencidos nesse momento. O que fazer, né, na busca da água, do Tales de Mileto, o encontro com a água como mudança? Eu acho que nós estamos, aí que está o problema, Marcelo, nós conversávamos isso ali no cafezinho, é que nós encontramos no momento que o Nietzsche chama do grande vácuo. Amigos, nós não sabemos o que fazer com o homem criminoso. O terrível é que o homem prefere acreditar no nada do que o nada acreditar. Nós não sabemos o que fazer com o homem criminoso, mas isso não nos legitima a acreditar na mentira. Nós não sabemos o que fazer com o homem criminoso e mentimos que vamos resolver isso através do direito penal. Aconteceu com o filósofo Alckmin, esses dias lá em São Paulo. Um jovem lá matou um cara, né? Daí o filósofo Alckmin vem na imprensa e tem a solução para o problema: aumentar a pena. Que é uma idiotice fantástica. Ele não sabe o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas ele precisa da resposta. E a resposta que ele dá é uma resposta mentirosa. Ou seja, nós sabemos hoje o que não fazer com o homem criminoso, mas nós não sabemos o que fazer. Por mais doloroso que isso seja. Porque o dia que nós descobrimos o que fazer com o homem criminoso, nós entramos na busca do super-homem que fala Nietzsche, ou no paraíso. Nós vamos resolver o problema da humanidade. Talvez, e aí vem a dor, e é uma dor, Rubens, é uma dor, pelo menos, que passa por mim, bem nitianamente. Talvez o terrível de nós, Marcelo, é que nós tenhamos nascidos póstumos. Eu não sei, talvez nós temos nascidos antes do tempo. Daí nosso mal-estar pela derrota que nós sofremos para o dito espírito de rebanho que impera no senso comum. Parece que nós nascemos em outra época. Talvez o que se possa, no martelar, bem nitianamente, é tentar destruir mitos com o martelo, mas também usar o martelo como um diapasão para diagnosticar o vazio. É destruir apontando para uma outra realidade. Ou seja, tentar trabalhar hoje como um direito penal que seja limite ao intolerante máximo, e não a qualquer intolerante. Ou seja, um segmento, seguir bem o Ferraioli, que é buscar, nesse momento cruel que nós estamos vivendo, o menor sofrimento possível ao desviante. Ou seja, já que tu tem que sofrer, que essa fúria persecutória quer te destruir, o que eu posso fazer para que tu sofras o mínimo possível? Talvez, né, o nosso atuar, me ajudem os advogados, que muitas vezes não tem nada o que fazer. Absolutamente nada o que fazer. Que talvez a tarefa do advogado, nesse momento, o máximo que ele pode fazer é estar do lado do acusado. Um estranho familiar que fala Freud. Diz: olha, cara, nesse espetáculo aqui, eu não posso fazer nada por ti, eu estou apenas ao teu lado. Que é o limite dos caras. Talvez, né, o que se possa fazer, e tu falavas de manhã, Marcelo, é uma profunda denúncia, o Luiz Flávio também falou, numa espetacular denúncia, o gritar a publicização da dor que as pessoas têm. Mas não é só publicizar a dor, é indicar o causador da dor. É não dizer o seguinte: o Poder Judiciário fez isso. Não, é o Poder Judiciário, que não existe essa abstração, representada pelo juiz fulano de tal, sacana, assim, assim, ou seja, denunciar mostrando a cara. E talvez, né, meus amigos,
além do grande vácuo, pode ser que nós estejamos também usando a expressão de Nietzsche num grande meio-dia. Talvez esse exemplo que nós estamos aqui seja o exemplo do grande meio-dia, que é o momento do grande meio-dia, é aquele momento para Nietzsche, né, que nós ultrapassamos a alvorada dos seres humanos, mas não chegamos ainda ao anoitecer. Que é o meio-dia, é o momento em que tu tem consciência do que você já caminhou na manhã inteira. E tu começa a perceber que tu tem que ter uma caminhada até o fim da noite. É o momento do meio do caminho entre o homem e o super-homem. Ou o meio do caminho entre o macaco e o humano. Eu me recuso a achar que nós somos humanos. Eu acho que o humano não veio ainda. Nós estamos nesse meio do caminho. Nós não somos mais macacos, mas nós não somos humanos ainda. Ou seja, parece que nós somos cordas nesse precipício. Do além do homem e do macaco, nós estamos nessa caminhada. Terrível caminhada, prestes a cair a qualquer momento. Talvez a gente possa pensar num amor fati, como diz o Nietzsche, né? Que é o amor pelo momento, é fazer tudo o que se possa fazer aqui e agora pelo outro. Mas eu acho, meu querido Rubens, e essa é a dúvida, por que nós somos assim? Por que nós estamos caminhando para a guilhotina? Que é a função da crítica. Por que nós somos fadados a sermos derrotados? E acho que o Nietzsche responde, né? Ele diz, nós somos assim simplesmente porque nós não conseguimos ser diferentes. Porque nós somos assim. Obrigado.